Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Continuando então nesta jornada da Lectio Divina do Livro de Sabedoria, vamos avançar hoje já no capítulo 5, onde o livro vai nos dando a diferença entre o justo e o injusto, a diferença entre o sábio e aquele que não é sábio. Sabedoria não é simplesmente saber as coisas, como quem possui muita técnica e muita ciência. Sabedoria aqui, como nós temos meditado, é esforçar-se por conhecer a lei de Deus, ter a certeza de uma vida com Deus após a morte e ter esperança de que no final Deus rejeita os ímpios e acolhe os sábios. E a sabedoria não vem de graça, ela vem após uma postura moral, uma conduta moral, uma conduta que se amolda entre mente, coração e mãos, um trabalho perfeito em direção a Deus. A sabedoria ela busca ordenar as coisas em direção a Deus. A ordenação das coisas é muito importante. Ordenar as disciplinas, como inclusive ensina Santo Tomás de Aquino. As disciplinas exigem uma ordem. E quando nós ordenamos todas as nossas disciplinas para o fim último, que é Deus e uma vida com Deus, isto significa a sabedoria. E vai dizendo assim o capítulo 5, o justo, porém, ficará de pé, sem temor diante dos que o oprimiam, e diante dos que o desprezaram, e que desprezaram seus sofrimentos. Ao ver o justo, os ímpios ficarão tomados de terrível pavor, espantados diante da salvação inesperada. Arrependidos dirão entre si, entre soluços e gemidos de angústia, esse é aquele de quem antes nós ríamos. Nós o tomávamos como objeto de zombaria, insensatos que fomos. Consideramos uma loucura a vida dele, e a sua morte para nós era uma vergonha. Por que ele agora é considerado entre os filhos de Deus e participa da herança dos santos? Nós, portanto, nos desviamos do caminho da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós, nem o sol para nós se levantou. Nós nos fartamos nos caminhos da injustiça e da perdição. Percorremos desertos intransitáveis e não conhecemos o caminho do Senhor. De que adiantou o nosso orgulho? Que vantagem tiramos da nossa riqueza arrogante? Tudo passou como sombra e como notícia fugaz. Passou como um navio que corta as águas agitadas, sem que se possa encontrar vestígios de sua passagem, nem o sulco de seu casco nas ondas. Foi embora, como o pássaro que voa pelos ares, sem deixar qualquer sinal de sua rota. O ar leve, ferido pelo toque das penas e dividido pelo ímpeto vigoroso, é atravessado pelas asas em movimento, mas depois não fica sinal algum de sua passagem. Tudo passou como flecha disparada para o alvo. O ar cortado volta imediatamente sobre si mesmo, e já não se sabe mais a trajetória dela. O mesmo acontece conosco. Mal nascemos e já desaparecemos, sem mostrar nenhum sinal de virtude, porque nós nos consumimos em nossa maldade. Sim, a esperança do injusto é como palha arrebatada pelo vento, como leve espuma que se a tempestade levanta. Uma esperança que se desfaz como fumaça espalhada pelo vento, e é fugaz, como a lembrança do hóspede, que fica um dia só. Esta fala é a fala do injusto perante a vida eterna. A esperança da vida eterna é para os sábios, não para aqueles que rejeitaram a sabedoria. E aqueles que viveram em maldade, que viveram a zombar dos sábios,
aqueles que viveram difamando aqueles que buscam a sabedoria, em determinado momento eles vão chegar ao seu perfeito juízo e vão perceber que a vida sem boas obras não vale nada. Pessoas que passam a vida inteira por uma luta em glória, por uma luta querendo destruir as coisas de Deus, por uma luta querendo destruir os princípios de Deus, querendo destruir a palavra de Deus, seja por uma elegante filosofia, ou seja por atos, ou sejam por movimentos revolucionários, ou seja o que for. No fundo, essas pessoas verão que a maldade não vale nada. A maldade não lhes deixa traço e somente deixa uma herança triste no final das contas. Essas pessoas serão lembradas como pessoas que atrasaram, que desesperançaram o mundo. O sábio, porém, como diz aqui o capítulo 5, a partir do versículo 15, vive para sempre e recebe do Senhor a recompensa, e o Altíssimo cuida deles. Os ímpios vivem pela sua própria sorte, e por isso que este mundo é mau, e por isso que neste mundo existem guerras, e por isso que neste mundo existem as torturas, as maldades, as infâmias, as desonestidades, as grandes catástrofes. Porque a maioria das pessoas resolveram viver a vida conforme o seu pensamento e conforme a sua forma de ser, e não tiveram ninguém para cuidar deles. O Altíssimo não cuidou deles. Eles têm o prêmio daquilo que eles tiveram, daquilo que eles quiseram, viver a vida conforme a sua própria impiedade e os seus próprios vícios. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, que o Pai São Bento interceda por nós, Madre Paulina interceda por nós, que nós possamos refletir sobre que tipo de vida nós queremos ter e qual a herança que nós vamos querer deixar. Uma vida justa ou uma vida injusta? Uma vida de obras de ressentimento ou uma vida de obras para o bem que hão de refletir na eternidade? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.